há construtores de moinhos neste país. Há uma outra pessoa que nos dá a honra da presença e que eu queria agradecer, em meu nome pessoal e em nome da CROA, que é o Dr. Carlos Tavares. Eu acho que toda a gente o conhece, mas, enfim, vou só relembrar algumas das boas coisas que ele fez e alguns comentários, que é a minha opinião, e que estão por trás também do convite que lhe fizemos e que ele nos deu o prazer e a honra de aceitar. Se há economistas, ele é da economia e é de cá de cima da economia da Faculdade de Economia do Porto, portanto é um homem do Norte, embora esteja muito lá em baixo, mas é um homem do Norte. Mas, sintetizando, se há economistas que tiveram uma abordagem holística, transversal, e que sabem, que estiveram nos estudos, estiveram a fazer, propuseram, criaram mecanismos para que a economia portuguesa funcionasse e crescesse, claramente o Dr. Carlos Tavares é uma dessas pessoas. Aliás, é uma pessoa, quando penso nisso, é sempre na pessoa que pensa no Dr. Carlos Tavares. E o que é que ele andou a fazer? Fez várias coisas. Foi político, foi secretário de Estado, foi ministro, foi presidente da CMVM. Eu tive a oportunidade de perceber o nível de trabalho e o nível de eficácia dele quando ele era vice-presidente da ESMA, que era a recém-criada ESMA, que era a autoridade dos mercados da Europa, que a Europa não tinha uma autoridade para os mercados, e foi criada, e ele foi um dos construtores disso. Eu fui utilizador, porque na altura estava também envolvido numa agência de rating e precisava da certificação do lado da ESMA. Foi presidente de várias instituições bancárias. Portanto, ele foi executivo e foi decisor e político. Tem essa grande vantagem, pois já esteve nos dois lados. Um outro cargo que também marcou muito a economia portuguesa foi a regulação como presidente da CMVM. Em momentos graves de crise, se nos lembrarmos, ele era o presidente da CMVM, portanto teve que aguentar situações extraordinariamente difíceis. Atualmente continua nesta lógica de arranjar soluções, um construtor de moinhos, né? Usando a metáfora de há pouco, e é o coordenador do Observatório de Assetos para a Economia e Finanças. Portanto, meu caro Carlos Tavares, o palco é seu, por favor. Muito boa noite a todos. Muito obrigado. Eu já estou a entrar pelo cocktail dentro, não é? E, portanto, vou procurar abreviar. Mas acho que Muito bem. Muito obrigado pelo convite e por esta apresentação demasiado generosa, certamente. Mas, de facto, o Dr. Poças Esteves disse uma coisa que é verdade. Eu passei por várias funções, como eu costumo dizer, todas elas difíceis, nenhuma delas me trouxe muitos amigos, mas de qualquer maneira deu-me a oportunidade de ver a economia de diversos prismas, como regulador e como regulado, não é? Como decisor, nunca fui político propriamente, mas exerci funções políticas, e, portanto, isso deu uma possibilidade, no fim desse percurso todo, de procurar perceber porque é que, de facto, nós não crescemos mais, porque é que continuamos em níveis de riqueza e de rendimento inferior aos dos nossos parceiros, e qual é o caminho para Portugal, que é o título de um livro que foi lançado há cerca de um ano, e quais são os caminhos que podemos trilhar para ultrapassar esta nossa situação. Eu espero não ser demasiado desmancha-prazeres depois das anteriores intervenções razoavelmente otimistas sobre o nosso futuro. Eu também sou, melhor, eu não sou otimista
nem pessimista. O nosso futuro será aquilo que nós quisermos que seja, ou seja, nós podemos seguir um caminho de complacência, ou seja, dizer, pronto, estamos mais ou menos bem, há outros piores que nós, que agora é uma coisa que se usa muito, dizer não estamos bem, mas ainda há outros que estão piores que nós, ou então olhar para os melhores e tentar chegar aos melhores pelos caminhos certos, com o trabalho que for necessário fazer. Esta tem sido uma luta dos últimos tempos e que está um bocadinho expressa neste livro. Até agora, confesso que o sucesso não foi muito grande em termos da eficácia que tem tido sobre as políticas, mas esperemos que também aqui água mole em pedra dura, tanto até que fura. Este livro tem um prefácio magnífico do Dr. Miguel Cadilho, que foi um grande ministro reformista. E, aliás, o governo de que ele fez parte, e eu também, como secretário de Estado dele, foi provavelmente o governo mais reformista que tivemos, e os resultados viram-se. Nós, durante os 5 primeiros anos do governo do professor Cavaco Silva, tivemos o que eu costumo chamar um crescimento irlandês. Nós crescemos 5,5% ao ano durante esses 5... Já nem nos lembramos disso. Já não nos lembrávamos. E, portanto, é possível fazer esse percurso, mas é preciso tomar os caminhos que forem necessários, fazer aquilo que for necessário. Isto é a mesma coisa quando nós vamos ao médico e o médico nos diz: você tem uma doença grave, mas tem cura desde que faça as coisas certas, que tome as medicações adequadas, faça o exercício de vida, etc. E nós podemos fazer uma de duas coisas: ou fazemos o que o médico diz, ou deixamos andar enquanto pudermos. Aliás, um desses sintomas de complacência, por exemplo, que nós vemos agora, ouvem-se comentários por vezes dizer que nós estamos, que a Alemanha é que tem um problema, porque está a crescer menos do que nós. Quem nos dera ter o problema da Alemanha e estar com um crescimento igual ao da Alemanha no nível de rendimento que tem a Alemanha. E por isso este percurso que aqui vou tentar mostrar o mais depressa possível, que parte desta constatação, que digamos, é o sintoma principal do nosso mal, ou seja, o que eu chamo a longa divergência da produtividade, porque o crescimento é o reflexo deste déficit de produtividade que nós temos relativamente aos nossos parceiros aqui da União Europeia. Por exemplo, aqui à esquerda temos a produtividade em percentagem da média da União Europeia, e nós vemos a azul está em relação à União Europeia dos 27, a vermelho está em relação à União Europeia dos 15, que era o que ela era quando nós entramos, ou pouco tempo depois. E o que nós vemos é duas coisas. Primeiro, estamos ali entre os 50% e os 60% da produtividade da União Europeia. Segundo, vemos que entre 1995 e 2022, e portanto vão mais de 35 anos aqui, nós praticamente não progredimos, mantivemos razoavelmente o mesmo déficit de produtividade que tínhamos em 1995. Do outro lado está a produtividade e o seu espelho que é o salário médio. Nós todos nos queixamos que os salários em Portugal são baixos. Agora há também uma nova teoria que é preciso subir os salários, sem se falar na questão da produtividade, porque se nós virmos no gráfico da direita, temos em relação a um conjunto de países da União Europeia, uns maiores, outros de dimensão mais pequena, ou próxima da nossa em termos económicos, e onde vemos que o déficit de produtividade, a produtividade em percentagem da produtividade desses países, tem um reflexo quase direto na relação entre o salário médio em Portugal e nesses países. Mais até, o déficit do salário até um bocadinho menor do que o déficit da produtividade. E esse é um problema para as empresas. Quando se diz que precisa subir os salários, e às vezes isso é uma tentação, porque no curto prazo subir salários faz aumentar o consumo, crescemos mais um bocadinho e pensamos que estamos todos bem. Só que isso não garante o crescimento a médio prazo, o crescimento sustentado, e é isso que nós precisamos que aconteça. Ainda esta semana apareceu uma notícia que o salário médio no último ano tinha crescido 10%, 8% em termos reais. A produtividade não cresceu
teve um crescimento próximo de zero, ou muito pequeno. E isso é um problema, porque assim, as empresas das duas, as que trabalham para o mercado interno, o que tentarão fazer é repercutir os salários nos preços e fazem subir os preços internos. As que trabalham nos setores chamados de bens transacionáveis, que são aqueles onde se exporta ou que importam do exterior, essas não podem subir os preços porque são confrontados com os preços dos concorrentes e, portanto, vão encurtando as suas margens até ao momento em que podem cortá-las. Porque há um momento em que não podem cortá-las mais e saem do mercado ou deixam de poder concorrer. Nós conhecemos esta história, esta nossa história, é a nossa história dos últimos 50 anos, praticamente. E por isso é bom que nós pensemos. Tivemos 3 períodos de reformistas, que foi o do professor Cavaco Silva, foi depois, passa a imodéstia, o governo de Durão Barroso, onde fizemos um conjunto de reformas que ainda hoje algumas subsistem, outras não, infelizmente foram revertidas, porque cada governo que chega procura fazer as coisas de forma diferente do anterior, e isso também é um problema. E depois foi o período da chamada Troika, que muitas vezes é injustamente tratado, porque, apesar de tudo, foi o período que nos garantiu, com alguns sacrifícios naturalmente, e menos reformas do que aquelas que seriam precisas, apesar de tudo, e que estavam previstas, mas que não foram concluídas, mas foi o que nos permitiu, apesar de tudo, este período de algum desafogo dos últimos anos, que, no entanto, não nos permitiu convergir em termos de produtividade. E depois vamos ver porque é que isto acontece. Porque temos determinadas características da economia que persistem ao longo de muitos anos e que não foram mudadas, mas que terão de o ser se quisermos, de facto, que aquela convergência aconteça. Primeiro, somos uma economia, temos que, em termos, excluindo o mar, que é pequena em termos, ou é pequena média, mas temos dentro dessa economia, que é uma economia relativamente pequena ao nível da União Europeia, empresas muito pequenas. Temos empresas de dimensão, nós vemos o volume de negócios médio por empresa, vemos ali Portugal naquela barra pequenina, que é 1/9 do que se passa na Alemanha, mas um país de dimensão económica semelhante à Áustria é 1/6, mesmo em relação à Espanha é bastante menor, menos de metade, e em relação à Itália também. E, portanto, são empresas. E isto é um problema, por muito carinho que haja e que se trate as pequenas e médias empresas, as empresas, mesmo as pequenas e médias, precisarão de ser maiores e ter mais dimensão. Acresce que essas empresas, sendo pequenas, têm um nível de fragilidade financeira muito grande. Nós temos ali 37% das empresas portuguesas apresentam resultados líquidos negativos. E 1/4 das empresas têm capital próprio negativo, estão descapitalizadas, têm resultados negativos, etc. Portanto, são empresas pequenas e frágeis. E no mercado internacional isto conta a dimensão e conta a solidez financeira. Portanto, se as empresas quiserem, de facto, concorrer, têm de ser maiores. Só que a política económica, se pensarem bem, há muitos anos está toda voltada para manter as empresas pequenas. Todos os incentivos da política económica são para privilegiar a pequenez das empresas. O caso mais evidente, que eu tenho falado bastante, é o caso do imposto sobre as empresas. Nós temos um sistema fiscal sobre as empresas, o IRC, que é progressivo, que é uma originalidade quase na Europa. Porque normalmente o IRC é uma taxa flat, mas no nosso caso é progressivo, ou seja, vão-se aplicando taxas cada vez mais altas, com a famosa ou pouco famosa derrama estadual, que pode chegar aos 31,5% a taxa de IRC, e em que a empresa, quanto mais bem sucedida for, quanto mais resultados tiver, mais paga de IRC, maior é a taxa. Ou seja, e eu já tenho encontrado empresários que dizem, para que é que eu hei de crescer se, mantendo mais pequeno, pago uma taxa de imposto mais baixa. Mas há um conjunto de outros, por exemplo, os incentivos, os sistemas de incentivos comunitários também privilegiam as empresas pequenas, ainda por cima com a definição de pequena e média empresa da União Europeia, que é mesmo pequena. Portanto, e isto mostra a importância da coerência das políticas. Os ministros da Economia, todos, dizem que é preciso termos empresas maiores. E depois vem a política fiscal e diz, mas se forem maiores, pagam uma taxa de imposto maior, e vêm outras penalizações
da dimensão. Depois, o setor dos transacionáveis. Nós somos uma pequena economia aberta, o que é natural é que o setor dos bens chamados transacionáveis, aqueles que são objeto de exportação ou de importação, seja relativamente forte. Nós, na década de 80, tínhamos quase o valor acrescentado dos bens transacionáveis representava quase 40% do total. E recentemente nós todos vimos grande entusiasmo, porque as exportações passaram de 30% do PIB para quase 50%. Agora já baixaram um bocadinho, já estão dos 47%. Mas isso não é o mais importante, a quantidade do que se exporta. É o valor acrescentado que se exporta. E o valor acrescentado dos setores que estão relacionados com a exportação ou que produzem produtos que nós importamos foi caindo e neste momento está à volta dos 25% apenas. E mesmo dentro dos transacionáveis, já há um setor, como se sabem, que tem mantido taxas de crescimento e não tem mal nenhum, mas que é o turismo e que tem características muito especiais. O que está ali referido, se somarmos o valor acrescentado dos setores não transacionáveis, aqueles que não estão expostos à concorrência internacional, com o valor acrescentado do turismo, nós temos que eles representam 85% do valor acrescentado. Ou seja, os outros setores todos, dos transacionáveis, apenas representam 15% do valor acrescentado produzido. Depois temos, este gráfico é outro reflexo disso. Vemos ali precisamente o crescimento das exportações em percentagem do PIB, que é a linha cinzenta em cima, e depois a laranja em baixo, não tenho de explicar o gráfico todo, temos o valor acrescentado em percentagem do PIB. Não a quantidade de exportações, o volume, mas o valor acrescentado. E aí vemos que ela manteve-se razoavelmente horizontal, a partir de 2011, praticamente não cresceu. E vemos mais que o valor acrescentado sobre o PIB é metade do volume de exportações sobre o PIB, ou seja, daquilo que nós exportamos apenas retemos metade do valor das exportações. E este é outro problema que é também muito antigo, ou seja, nós exportamos, produzimos, às vezes conseguimos exportar muito, mas continuamos a ficar com uma parte relativamente pequena do valor acrescentado. Isto é para o conjunto das exportações, porque há aqui setores que eu ali tenho à direita que estão pior. No material de transporte, que nós gostamos muito, porque tem a Auto Europa, etc., o valor acrescentado das exportações, o valor acrescentado nacional contido nas exportações é apenas 17%. Não é só a Auto Europa, são as outras. Mas, mais uma vez, é um setor que exporta muito. Provavelmente as exportações de automóveis são das mais importantes nas nossas exportações, mas o valor acrescentado que nós retemos cá é relativamente pequeno. É maior nos têxteis, vestuário e calçado, os famosos setores tradicionais, as máquinas e equipamentos também, mas isto só para lhes dizer que a produtividade mede-se precisamente em valor acrescentado, não é em quantidade produzida, é em valor acrescentado. Quando fazemos o PIB por empregado, estamos a falar de valor acrescentado por empregado. E essa variável é que é preciso relevar muito mais do que a quantidade daquilo que se exporta. Mais, isto é outro reflexo daquilo que estou a dizer. O Harvard Growth Lab faz um índice de complexidade económica das exportações para todo o mundo e para Portugal. Portugal está em 35º em 133, pode ser, não é mau, ainda há outros piores que nós, que é agora a moda que temos, sendo o 22º, mas na União Europeia, em 27, somos o 22º, não é? Com valores baixos relativamente àquilo que encontramos para o Japão, para a Alemanha e para a República Checa, que tem um score muito melhor que o nosso. E depois há esta questão, nós tendemos também, eu peço desculpa ao Dr. Poças, porque isto é quase um desmancha-prazeres para acabar aqui o dia, mas de facto nós tendemos a dar muita relevância aos pequenos sucessos. Não é que os pequenos sucessos não sejam importantes, mas não são suficientes. Por exemplo, o Atlas assinala positivamente a introdução das exportações portuguesas um número relevante de novos produtos. E são referidos 21 novos produtos nos últimos 15 anos, o que não é mau, e é melhor do que muitos outros países. Mas logo a seguir diz, com fraca expressão quantitativa, ou seja, Portugal diversificou no número suficiente de novos produtos, mas com volume demasiadamente pequeno para contribuir para um substancial acréscimo no rendimento, no produto. E este é outro dos nossos problemas, é que, por vezes, por exemplo, muita tendência dos ministros da Economia, eu se calhar fiz o mesmo,
que é, visita uma empresa que é muito boa, é um exemplo em termos internacionais, mas muitas vezes é só uma, é pequena e não temos massa crítica para que justificar o tal aumento generalizado da produtividade. Temos um país, temos um mercado com um nível de concorrência insuficiente. A concorrência sobre o mercado doméstico temos ali a curva azul, está abaixo de vários países, não tenho aqui todos, mas este é um indicador do Banco Mundial, daquilo que encontramos noutros países, e a concorrência é uma condicionante fundamental da produtividade. Há muitos estudos académicos mostrando que os países que têm mais concorrência têm, em geral, níveis de produtividade e de crescimento superiores. E eu fiz aqui, não vou explicar este gráfico, é muito longo, mas de qualquer maneira, mostra no período 2000 a 2021, tem ali o crescimento da produtividade e o crescimento dos preços para setores transacionáveis, que são aqueles que estão expostos à concorrência internacional, e não transacionáveis. Os transacionáveis são os verdes e aquilo que nós vemos, e os não transacionáveis, são os vermelhos. E vemos que os setores transacionáveis, aqueles que estão expostos à concorrência internacional, neste período 2000 a 2021, tiveram uma taxa média de crescimento dos preços mais baixa e uma taxa de crescimento da produtividade superior. E, portanto, o que é que nós precisamos? De um nível de concorrência no setor não transacional semelhante àquilo que as empresas encontram quando exportam ou quando concorrem com as empresas que vendem no nosso mercado. Temos um bom sistema de regulação da concorrência, é uma das coisas que me orgulha, a Autoridade da Concorrência, a Lei da Concorrência Nova foi criada no meu tempo, mas muitas vezes não basta ter boas instituições, depende da forma como elas aplicam a lei, como elas atuam, como é que regulam no concreto o mercado. E finalmente, depois temos um sistema fiscal que dispensa grandes comentários. Portugal é o 36º entre os 38 países da OCDE no ranking internacional de competitividade fiscal. Em termos de impostos sobre as empresas, é o 37º, apenas superando a Colômbia, e em todos os rankings nós aparecemos mal classificados, com boas razões para isso, lamento dizer, e por isso nós na SEDES fizemos recentemente, eu e o professor Carlos Alves, que é professor aqui nesta casa, fizemos um trabalho que se chama Por uma Verdadeira Reforma Fiscal, onde defendemos uma reforma global dos impostos sobre o rendimento, em vez dos remendos que, ao longo dos anos que mediaram desde 89, quando a última reforma foi feita, no tempo do professor Cavaco Silva, esses remendos tornaram o sistema fiscal complicado, incoerente, complexo é a mesma coisa, complicado. Isso foi também publicado pela SEDES, não é? Portanto, foi, está disponível, aliás, no site da SEDES, com propostas concretas. Quando eu esperava que houvesse, aliás, uma grande discussão, porque algumas propostas por serem concretas, serão discutíveis, certamente, e não houve praticamente discussão. Não sei se devo tirar a conclusão que toda a gente concorda ou se simplesmente não interessa muito discutir. Depois, porque é que nós temos uma produtividade baixa? Também a produtividade mede-se por trabalhador. E muitas vezes nós ouvimos dizer uma coisa que é inteiramente verdade, não é culpa dos trabalhadores, porque os trabalhadores, quando postos em ambientes mais produtivos, os portugueses também são igualmente produtivos. E aqui temos uma das razões para isso. O capital líquido por pessoa empregada, primeiro tem vindo a diminuir, desde 2015 até 2022, diminuiu sempre, o que significa, isto é o capital líquido de depreciações, que significa que o novo investimento não foi sequer suficiente para compensar a depreciação do capital. E, portanto, temos aqui um problema de investimento que vem de longe, porque o capital líquido por pessoa empregada em Portugal é metade daquilo que verificamos na área euro. Ou seja, um trabalhador em média na área euro tem o dobro do capital sobre que trabalha relativamente aos portugueses. Mas, do lado direito, temos a composição do estoque de capital. A parte acinzenta são construções. A parte de máquinas e equipamentos é a parte de baixo azul claro, que é apenas uma pequena parte, são 8% apenas. E a parte da inovação, que são as patentes, etc., a propriedade intelectual, é a parte, o azul mais escuro lá de cima, que é muito pouco. Ou seja, eu penso que este percurso é suficiente quase para nós percebermos
qual é o caminho e o que é que é preciso fazer para nos livrarmos daquele déficit de produtividade. Há aqui mais uma ainda que também dispensa grandes comentários. Temos um país desequilibrado territorialmente em termos económicos. Ou seja, as zonas classificadas como interior, legalmente pela portaria que classifica as zonas como litoral interior, as zonas classificadas como interior representam 80% do território e detêm apenas 20% da economia. Isto em qualquer que seja o critério, seja em PIB, seja em população, seja em número de empresas. Ou seja, o litoral cobre 1/4 do território, mas tem 4/5 da economia. E este é um problema para um país que não é grande, e no que já referi, não estou aqui a incluir o mar, mas na parte de terra é relativamente pequeno. Quando nós temos que 3/4 do território tem uma expressão muito reduzida em termos económicos, alguma coisa também não está a funcionar bem. E, portanto, este percurso mostra quais são os objetivos e aquilo que é necessário fazer. Depende, naturalmente, das empresas, e as empresas têm de inovar, têm de investir, têm de formar, dar formação aos trabalhadores. Eu lembro, há bocadinho estava a falar dos trabalhadores portugueses colocados noutros ambientes. Eu estava no Ministério da Economia quando a Auto Europa, a Siemens e a Bosch, 3 empresas alemãs, constituíram em conjunto uma academia de formação para os seus trabalhadores. E o que nós vemos é que a Auto Europa, a Siemens e a Bosch têm em Portugal níveis de produtividade semelhantes àqueles que têm na Alemanha, se não melhores em alguns casos. E, portanto, a questão da formação depende das empresas, mas depende também do Estado. E aqui debruço muito sobre aquilo que o Estado também tem de fazer em termos de formação também. E aqui há uma questão que estava mais próxima, mas eu antecipo já, que é, nós ouvimos dizer todos os dias que temos a geração mais qualificada de sempre. Será verdade em termos de habilitações, níveis de habilitações. Mas há estudos, e que eu agora não tenho tempo de reproduzir aqui, que mostram que não há uma compatibilidade entre a procura e a oferta de qualificações. Ou seja, nós estamos a formar pessoas que não são necessariamente aquelas que estão a ser procuradas pelas empresas. E por isso muitas acabam por emigrar, que é onde encontram lugar para as suas qualificações. E, portanto, é bom que se faça em termos de formação também esta reflexão, e a formação é essencial para a questão da produtividade, e que nós não desperdicemos recursos formando ou criando qualificações que não são necessárias para as nossas necessidades, porque ao mesmo tempo vemos também as empresas queixar-se que não têm muitas vezes os recursos de que precisam para as suas necessidades. E depois há aqui um conjunto de objetivos que decorrem daquilo que vimos e que depois exigem políticas. Não basta ter os objetivos e não basta dizer que queremos fazer isto, ou seja, aumentar o peso dos bens transacionáveis, da indústria transformadora, extrativa, serviços não turísticos e o valor acrescentado nacional das exportações. Fomentar a inovação nas suas diferentes formas. Eu digo nas suas diferentes formas porque muitas vezes identifica-se inovação com investigação e desenvolvimento, R&D, etc. E não é só isso. As empresas podem e devem inovar noutras coisas, na sua organização, na sua gestão, no governo societário das empresas. Tudo isso faz parte da inovação. Depois também, muitas vezes na inovação, nós, como estamos relativamente atrasados, e vemos ali o estoque de capital na parte de inovação muito pequeno, achamos que estamos sempre de estar sempre na fronteira da inovação. Também não é preciso. Ou seja, em algumas coisas podemos estar, mas em geral basta-nos fazer bem aquilo que outros já fazem e importar inovação através, por exemplo, do investimento direto estrangeiro, que pode ser uma fonte preciosa de inovação. Eu recordo-me sempre de um artigo do William Bomolus, que são de economia, sabem quem foi, que em 2003, por aí, falava num artigo no valor inestimável da imitação para efeitos da inovação. Nós, às vezes, temos alguns preconceitos e achamos que temos de estar sempre na fronteira. Não é preciso, de facto, inovar, ter mais inovação,
mas muitas vezes pode ser pela tal importação e, por que não, pela tal imitação, entre aspas. Aumentar a escala e a base de capital das empresas, também decorre daquilo que vimos, reequilibrar a economia territorial. Tudo isto é fácil de deduzir, depois o problema é como é que lá chegar. A questão principal é, por exemplo, como transferir o investimento para o setor transacionável sem discriminação cambial que não temos. Nós não temos a taxa de câmbio porque estamos na zona euro, pelo menos em relação à Europa, em relação à área euro, e sem também poder fazer discriminação fiscal. Também a Europa não nos deixa discriminar fiscalmente setores transacionáveis e não transacionáveis. Eu aqui lembro-me sempre, a Irlanda, quando entrou na União Europeia, tinha uma discriminação fiscal entre setores transacionáveis e não transacionáveis. Os transacionáveis pagavam 10% de IRC e os não transacionáveis pagavam 30% de IRC na Irlanda. Depois de entrar na União Europeia, a Comissão Europeia começou a pressioná-los todos os dias, ou todos os meses, ou sempre, a dizer: vocês não podem manter isto, têm que unificar. Pensando sempre que eles iam unificar pelos 30% que era o máximo, que era uma taxa normal na altura na Europa. Hoje já não é, já é uma taxa bastante alta. Nós na altura teríamos 35% ou qualquer coisa do género. A Irlanda o que é que fez? Entre os 30% e dos não transacionáveis e os 10% dos transacionáveis, unificou nos 12,5%, de onde nunca mais saiu. E isso tem-lhe trazido muitas vantagens, porque os investidores na Irlanda sabem exatamente com o que podem contar. Contam com 12,5%, ponto final. Não têm benefícios fiscais, como cá que temos 121 benefícios fiscais em IRC, as empresas têm que preencher 106 linhas para fazer a declaração do IRC. Temos, na Irlanda, não há benefícios fiscais, portanto, há 12,5% de IRC, é o que é, todos sabem com o que podem contar, e isso tem trazido, de facto, grandes benefícios à Irlanda. Aqui não, sempre que se fala em baixar o IRC, e andamos para cima e para baixo, quando eu estive no governo havia um projeto de baixar 30% para 20%, baixou-se até 25%, com o compromisso de baixar até 20% até ao fim da legislatura. Depois, entretanto, o governo saiu, porque o Dr. Bruno Arroso foi para Bruxelas, e o que é que aconteceu? O governo seguinte não manteve, não concluiu a baixa para os 20%, e o seguinte voltou a pôr nos 30%. E eu lembro-me bem de ter ido à Alemanha com o Primeiro-Ministro e ter investidores a perguntar-me: aquela baixa de 30% para 20% é mesmo para ser a sério? É mesmo para... E nós dizíamos: claro que sim, está no programa do governo, até ao fim da legislatura baixará. O que é que o investidor estrangeiro pensará ao ver isto? E depois houve outros episódios de instabilidade e também inconsistência nos instrumentos de política, que é outra coisa que nós temos de ter cuidado. Quando fazemos políticas, elas têm de ser todas consistentes entre si. Pronto, depois os instrumentos, e não vou agora detalhar muito, dado adiantada a hora: concorrência, política fiscal, reforma da administração pública. Aqui gostava só de ter um bocadinho, porque nós temos uma administração pública que muitas vezes nós dizemos: os governos têm que fazer reformas. A verdade é que muitas vezes os governos tentam fazer reformas e depois elas não têm efeito porque a administração pública não tem capacidade de as aplicar. Ou seja, pode haver uma boa lei que todavia depois não tem uma aplicação prática porque a administração pública não tem as capacidades técnicas, muitas vezes, para aplicar bem a lei. Os governos o que é que fazem? Pois fazem outra lei para corrigir aquela e cada vez torna o sistema mais complexo. E, portanto, a reforma da administração pública é uma reforma essencial para a produtividade das empresas. É uma reforma essencial para que as empresas que se relacionam com a administração pública, e todos os que estão em empresas sabem o que é que passam quando têm que enfrentar problemas de licenciamento, problemas de autorizações para o que quer que seja, com uma administração pública que tem, de facto, muitas dificuldades, tem a mesma estrutura que tinha há 40 anos atrás e que não tem sido reformada, que cada vez tem mais pessoas e cada vez tem menos pessoas. Ao fim e ao cabo, a administração pública neste momento tem um problema de ter pessoas a mais e pessoas a menos, mas que não se vê um programa de reformas, nem sequer falar neles, porque as pessoas acham, quando se fala de reforma da administração pública, é equiparado a despedimentos. Não tem de ser.
Há muitas pessoas que podem ser formadas e colocadas em funções diferentes. Hoje falou-se aqui muito de digitalização. Então, quanto mais digitalização temos, mais pessoas temos na administração pública. E, sobretudo, porque se faz a digitalização sem reformar os processos que estão na base. E, como dizia um amigo meu, e perdoem-me a expressão, quando se digitaliza porcaria, sai porcaria digitalizada. E, portanto, não vale a pena estar a digitalizar sem mudar os processos que se deveria aproveitar. Portanto, formar as pessoas, mudar os processos, mudar a estrutura da administração pública, ir serviço a serviço, como o Dr. Miguel Cadilho chegou a iniciar e depois foi interrompido, serviço a serviço, fazer uma auditoria de gestão aos serviços públicos, como fazem as empresas, para saber se o objeto do serviço está adequado, se ainda existe, se precisa de ser modificado ou se o serviço já não faz sentido, se tem os recursos humanos e técnicos e financeiros adequados, se tem a dimensão própria, etc. Isto, como disse o Dr. Miguel Cadilho, em 1989 começou este processo e até estava a começar pelo Ministério das Finanças. Desde 1989 até ao dia de hoje, nada mais se fez sobre esta matéria. E, portanto, depois tratar o interior, não sou favorável àqueles regimes de investimento em que se negociam as taxas de investimento para as empresas que vêm, porque isso cria uma distorção de concorrência. As que têm a sorte de poder negociar taxas de IRC ficam em vantagem relativamente aos outros, mas sou favorável a uma discriminação fiscal favorável às regiões do interior, de uma vez por todas, para incentivar que as empresas se instalem, de facto, no interior, e sou favorável aos benefícios em RC e em RS para as regiões do interior. E, finalmente, reduzir os custos de contexto das empresas que operam em Portugal, aqueles custos que a administração lhes impõe. Mais uma vez, vamos parar a administração pública. E, portanto, tudo isto são políticas microeconómicas. Não vou entrar em mais detalhes, mas acabaria só por este comentário. Nós, sendo um país, e eu peço desculpa ao Dr. Sr. Martins, que é pequeno, sem contar com o mar, às vezes temos uma tendência para os excessos. Por exemplo, é muito importante que haja, de facto, colaboração entre as empresas para a investigação, por exemplo, para a inovação. Entre as empresas, o Estado, a Universidade e a sociedade civil. É aquilo que nós chamamos as 4 hélices da inovação. E, de facto, os governos têm criado aí umas entidades colaborativas que tentam juntar estas entidades, etc. Só que depois são tão dispersas, são em tão grande número, que cada uma tem uma massa crítica relativamente pequena. Eu contei os sistemas de apoio de entidades colaborativas e contamos 112 no nosso país. São 31 centros de interface tecnológicos, 16 clusters de competitividade, 32 laboratórios colaborativos, 2 clubes de fornecedores e 31 Technological Transfer Offices. E, portanto, que significa uma dispersão de esforços muito grande para um país que é relativamente pequeno. E, portanto, depois há uma série de incentivos e de apoios e de sistemas de apoio que são muitos, mas cada um de pequena importância e que tornam difícil, de facto, reformar a economia, reformar o país. Portanto, isto, e não vou aos slides finais para terminar, onde é que eu queria chegar? Nós não podemos pretender ter níveis de crescimento mais altos e convergentes. Nós precisamos crescer mais que os outros. Nós, para convergir em termos de rendimento com a média da União Europeia, num período de 10 anos, e não sei se é uma grande ambição, nós teríamos que crescer cerca de 2,5% ao ano, mais do que a média da União Europeia. Do que a média, para chegar à média. Não estou a falar para chegar aos melhores. E, portanto, o que significa, se a União Europeia crescer 2%, nós teríamos que crescer 4,5% ao ano durante 10 anos para chegar à média. Por isso, a boa notícia é que é possível. A boa notícia é que é possível. A condição essencial é querermos discutir isto. Nós passámos, nos últimos anos, não sei quantas campanhas eleitorais em que isto não se discutiu.
simplesmente não se discute. Discute-se que crescemos mais 1% este ano, se o déficit é mais uma décima, ou o excedente se é mais uma décima ou menos uma décima. Não se discutiu que condições é que nós teremos ou queremos ter para nos tornarmos tão prósperos, pelo menos como a média da União Europeia. Mas eu prefiro sempre pôr os melhores como objetivo, porque se nós não tivermos como objetivo os melhores, nunca mais lá chegaremos. Muito obrigado. Conclusão, temos mesmo que mudar o paradigma. Somos nós que estamos a tratar mal da nossa horta, temos que mudar o paradigma. Obrigado, Doutor. Eu passaria a palavra ao Paulo para o encerramento, Paulo. Exatamente. Será muito rápido, acho que não já vamos adiantado a hora. Não sei se, Nicolau, passar a... Nós fizemos aqui este sorteio da avaliação e do diagnóstico do grau do burnout da empresa. O vencedor foi o Nuno Costa da Bial, não sei se está por aqui. Ele saiu, ficou ele da Bial, mas não tem. Ok, pronto, foram contemplados pelo este serviço da Crow, entraremos depois em contacto convosco e voltamos a falar então brevemente. Portanto, eu creio que chegamos ao final da primeira edição da conferência What's Next 2024 e não poderia estar mais satisfeito com o que alcançamos aqui hoje. Foi um dia longo, intenso, já vai longo o dia, mas acho que foi muito interessante, foi um dia repleto de ideias inspiradoras, debates enriquecedores e, acima de tudo, uma partilha de conhecimentos e experiências dos vários oradores e moderadores que tivemos aqui. Olhando para a discussão, para as discussões de hoje, ficou claro que o What's Next não é uma questão a ser respondida, é um convite à ação. E apesar de que esta última parte ser um bocadinho mais complicada, no sentido de difícil a nossa situação, acho que todos nós e cada um de nós pode fazer a diferença e atuarmos e não termos, acho que o país, e há digamos, do Bill Gates, há um vídeo a falar não é do Bill Gates, do Obama, em que diz que na Casa Branca ele tinha sempre muita gente com muitas ideias, com ideias fantásticas, teorias muito boas, mas tinha muito pouca gente que tinha capacidade de executar. E, portanto, acho que nós também temos que ter essa capacidade e cabe-nos a nós mesmos fazer isso. E, portanto, não estar sempre a criar teorias e depois não fazer nada. Portanto, é um apelo para cada um de nós, nas nossas diferentes funções e responsabilidades, para levar consigo as ideias aqui debatidas e transformar em estratégias práticas e eficazes. Porque o futuro, como vimos, não se prevê, constrói-se. Queria agora agradecer também o meu especial, às pessoas envolvidas em todo este evento, aos oradores, aos moderadores, aos nossos colegas da Crow que estiveram envolvidos nisto. Muito obrigado pelo todo o trabalho e toda a dedicação que tiveram. E um especial agradecimento ao Nicolau, que está lá atrás, tem andado aí para trás e para a frente, por todo o apoio. Também aqui à Miriam, que esteve bastante envolvida aqui na organização deste evento. Obrigado a todos. Portanto, permitem-me terminar então com uma mensagem simples, mas que resume bem o espírito de hoje. O que vem a seguir está nas nossas mãos, como dizia há pouco. Temos o conhecimento, temos as ferramentas, as pessoas e as redes certas para enfrentar o futuro. Cabe-nos agora liderar com coragem, inovar com propósito e trabalhar em conjunto para transformar ideias em ação com impacto. Eu creio que esta mensagem de ação é fundamental nos dias de hoje. Muito obrigado a todos e espero vê-los novamente em futuras edições do What's Next. Muito obrigado. Até breve.